Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação, hoje recebendo a doutora Andréa Salles Gianellini. Doutora, até que idade os filhos têm direito a receber a pensão alimentícia? A lei não fixa uma idade, né? Normalmente, o que nós temos assim, nos casos corriqueiros, né? Até que seja completada a maioridade. Porém, a jurisprudência tem encaminhado em que sentido? Desde que comprovado que essa pessoa, apesar de ter alcançado a maioridade, desde que ela comprove que ela ainda está estudando, que ela ainda precisa do auxílio, né, advindo daquela pensão alimentícia, ele vai receber até que ele finalize essa necessidade, né? Então, nós temos, assim, os casos em que eles entram na faculdade, é necessário o auxílio do pai ainda, apesar deles terem completado a maioridade. Então, não tem uma fixação de uma idade em si, né? Desde que comprovada a necessidade, é obrigado a receber essa pensão alimentícia, com certeza. E nesse caso, comprovando que, no caso, o menor está cursando uma faculdade, até que idade pode ser prorrogada a pensão? Existe um limite? Não existe um limite, mas nós temos visto nos casos em que a jurisprudência alcança a idade de 24 anos, né? Certo. Que é o que é muito comum aí que a gente escuta falar, né, nas decisões proferidas, mas até os 24 anos, que é a idade em que a pessoa completa seus estudos, termina a faculdade, né? Aqui nós estamos falando de casos em que tudo ocorre dentro dos parâmetros normais, né? Mas existem N hipóteses, cada caso é um caso. Doutora, e a mulher que está gestante, né, durante o período gestacional, ela pode estar pedindo a pensão alimentícia? Sim, Kátia, assunto bem recente, né, também, aí à tona. Sim, a partir do momento que ela esteja grávida e fique comprovado que aquela pessoa é o pai daquela criança, claro, né, a relação de parentesco tem que estar sempre bem comprovada, ele assuma essa responsabilidade, certo. Desde esse momento é possível sim pedir os alimentos, tanto para ela como para aquele filho que vai nascer, sem dúvida. É o chamado alimento gravidício, né? Exatamente. E nesse caso, como que essa mãe gestante ela deve proceder? Ela tem que entrar com pedido na justiça, um pedido de pensão alimentícia. Normal, como nos outros casos. A ação normal, ela tem os meios jurídicos de ingressar com esse pedido, salvo hipótese do próprio pai, ele pode ofertar isso, caso ela não acione, né? Mas normalmente elas acionam e é uma ação de alimentos normal, como todas as outras, independente se é uma união estável, ou se é casado, ou separado, divorciado, ela pode pedir sim. Desculpa, separado, divorciado não, porque já houve a ruptura do casamento, né? Eu digo mais nos casos de união estável, né? Em que para comprovar esse parentesco aí a coisa é bem complicada, mas ela pode pedir sim. E depois que há o nascimento, né, da criança, aí, automaticamente, essa pensão alimentícia ela se torna definitiva ou não? Aí nós temos que separar aqui o assunto, né? E entrar um pouco no trâmite mesmo da ação de alimentos, né? Normalmente, quando se ingressa com uma ação de alimentos, o juiz já arbitra, né? O juiz arbitra os alimentos provisórios, os chamados alimentos provisórios. Porque, de plano, há essa necessidade, então a mãe já demonstra o que ela precisa e ele arbitra o quanto necessário, que normalmente é 30% dos rendimentos, né, do alimentando. Aí a ação segue o seu curso normal e ele é chamado a responder, né, nesse processo. Ele vai apresentar a defesa dele e dizer, não, eu consigo pagar isso porque as minhas despesas são tanto. Ele vai provar o quanto ele pode pagar, ele vai comprovar, né, nos autos. Essa ação vai tramitar até o seu final e no final dessa demanda o juiz vai fixar definitivamente os alimentos, né? Certo. Comprovada a necessidade de um e a possibilidade do outro, com certeza sai uma sentença e essa sentença vai fixar definitivamente aquilo que já foi liminarmente arbitrado, né? E, claro, as partes podem recorrer caso não se sintam satisfeitas, né? Então, nesse caso, não há necessidade de se entrar com dois processos, né?
Então, é um processo só, né? Então, depois que há o nascimento da criança, o processo ele segue normal. Uma ação de alimentos uma ação comum. de alimentos comum, não há necessidade de entrar com outro processo depois, não, né? ação de alimentos comum. Você diz em que sentido? Em provar alguma coisa, paternidade, esse tipo de coisa ou não? Não, eu falo assim, em só relação... requerer os alimentos. Isso. Uma ação de alimentos comum. Agora, caso fixe um valor nessa ação e ele não arque com esse pagamento, aí nós estamos falando em execução de alimentos, né? Aí existe uma dívida, aí essa dívida será executada. É uma outra ação, mas ação de alimentos comum, uma ação só. Certo. Tem alguns questionamentos em relação à questão da pensão alimentícia relacionada ao direito de visitas. Então, é comum nós ouvirmos a mulher falar o seguinte: o pai não está pagando a pensão alimentícia, então não vou deixá-lo visitar o filho. Uhum. Né? É certo isso? A mulher ela pode estar agindo dessa forma? Muito comum isso, né? Comum. Ocorrer, mas infelizmente a mulher está completamente errada, né? O direito de visita, ele nada se relaciona com o direito, com o recebimento da pensão alimentícia, né? Certo. Por quê? Por que existe esse direito de visitas, né? Havia lá um casal, teve um filho, se separaram, se divorciaram. A criança não pode ser privada da companhia do pai ou da mãe, né? Se fosse o contrário, né? Ela não pode ser privada dessa presença, tanto do pai como da mãe. Para isso que surgiu esse direito de visitas, né? Um direito, o próprio nome está dizendo, direito de visitas. Uhum. E a lei jamais estipulou essa condição, né? Pague a pensão e terás direito à visita. Uhum. Não tem, nada se relaciona. A pensão alimentícia é uma obrigação assumida, né? Desde que comprovada todos os itens, né? É uma obrigação. Independente se está sendo adimplida ou não. Existem os meios legais para que sejam cobrados os valores em atraso. A visita não. A visita foi criada justamente para isso, para a criança ter aquele convívio, ou do pai ou da mãe, dependendo de com quem ela fica, né? Uhum. Até para ela ter distinção mesmo de personalidade paterna, materna. Ela precisa ter isso no desenvolvimento, né, pro desenvolvimento dela. É muito importante. Então, criança, é muito errado falar que não visita, não paga pensão, não visita. Completamente fora da realidade. Isso acontece, mas está completamente errado. Completamente errado. Ora, doutora, é necessário a pessoa que está incumbida de pagar a pensão alimentícia entrar com uma ação para cessar esse direito de pagar pensão, ou simplesmente o menor atingiu a maioridade e ele para de pagar pensão, o direito dele automaticamente se extingue ou não? Aí também respondo que cada caso é um caso. Por quê? Porque vamos supor que houve uma separação ou um divórcio, né? Naquela ata de audiência ficou constando, olha, a pensão será paga pelo marido até 21 anos. Constou, né? 21 anos, cessa, acabou. A não ser que ela prove que ainda há necessidade, aí ela vai entrar com os meios legais e estender isso daí. Agora vamos supor que nada foi falado, né, naquela separação, naquele divórcio. Obviamente, aquele que tem a obrigação de pagar a pensão, ele precisa entrar com um pedido de exoneração de pensão para poder cessar. O juiz jamais fará isso automaticamente. Cessou, ele entra com uma ação de exoneração de pensão alimentícia, explicando os motivos pelos quais essa obrigação de pagar pensão cessa. Há um meio legal para isso. Há necessidade de entrar sim, caso contrário, essa pensão vai ser estendida até que alguém comunique isso ao juiz. Se não comunicar, vamos supor que seja descontado no salário dele, vai ser descontado até alguém falar alguma coisa. Doutora, obrigada por ter vindo ao programa, foi muito esclarecedor. Por nada, eu que agradeço. A doutora quer deixar algum contato? Deixo sim. Nosso site é www.mfa.adv.br. Obrigada. E eu convido a você que está nos assistindo a participar do programa Mulheres em Ação. Envie perguntas, sugestões de pauta para mulheresemacão@tvmundi.com.br. Até o próximo programa.